Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estamos aqui, meu Deus, na presença do Senhor, meu Deus, fazendo a obra, buscando Deus, apresentando o nome de Deus a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia de glória, de amor e de sabedoria. Nessa manhã, querido, amado de Deus, que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus dê força, sabedoria, grandeza e paz. Aqui é o apóstolo Fernando e a bispa Simone e os irmãos da igreja, irmão João, irmão Luiz, o irmão Padre, os irmãos que estão aqui. Estamos tudo orando na presença de Deus vivo. Amém. Amém. Bora lá. Capítulo 9 de Marcos, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e levou em particular ao som, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado. Eu me transfiguro também, gente. Eu fico outra pessoa. Eu mudo o rosto totalmente. Diante dele, e as suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhuma lavadeira no mundo a poderia alvejar. Olha, gente, uma vez eu cheguei para fazer um culto numa cidade aqui em Pernambuco, igreja cheia, convidado. Quando eu chego na igreja, que a mulher entra lá dentro da igreja para cá, eu estou vendo um homem de branco, todo de branco, vocês não estão vendo ele de branco, não. Eu estava com paletó preto. Mas as coisas de Deus é assim. Lhe apareceu Elias com Moisés e estava falando com Jesus. Então Pedro, tomando-se a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Fazemos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Assim que veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escute o que ele diz. A voz era de quem? De Deus. Presta atenção, é muito bonita essa pregação. De repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com ele, não ser Jesus. E vi a vinda de Elias. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou que não divulgasse as coisas que tinha visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: quem seria este ressuscitar dentre os mortos? Então perguntaram: Jesus, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como está escrito
sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhe digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram com este escrito a respeito dele. Quer dizer, quem conhece a Bíblia do tamanho que eu conheço, sabe que Elias já veio, Moisés já veio. A história é assim, gente. Vocês que estão me ouvindo do outro lado. A história é essa. Quando Deus preparou a vinda de Jesus, Ele já preparou lá do lado de Abraão. Ele já veio da descendência de quem? De Abraão. Quando a Bíblia diz aqui no primeiro livro do Novo Testamento, que ele diz: Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. É porque é da descendência de Abraão. A cura de um menino. Enquanto eles se aproximaram dos outros discípulos, vieram numerosas multidões ao redor deles. E os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até a ele, os saudavam. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído do espírito imundo. Está vendo que não é de Satanás? Vocês têm que entender que não é de Satanás, é do espírito imundo. Quero água, gente. E este, sempre que se apossava dele, lançava por terra, e ele espumava, rongia os dentes, e vai definindo, pedindo aos seus discípulos que expulsassem, sem mais ele não puderam. Até hoje, dentro de 40 anos que eu estou dentro da área, eu nunca fui para um espírito para me expulsar. Obrigado. Nunca. E os coisas de Jesus me expulsaram. Capítulo 9, versículo 19. Então Jesus inclinou: ó geração incrédula, até quando entrarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. Pedro, cadê Pedro? Pedro, olha se ela está carregando, né? Certo. É ao vivo aqui a coisa, aqui não tem montagem. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito, aquele que estava na senhora, que estava na sua, imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, que isso é aquele espírito que o povo cai aí, fica espumando, batendo, como é que chama? Epilepsia. Olha o que ele vai dizer. Há quanto tempo há quanto tempo isso está acontecendo nele? O pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar.
Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Olha, cara. Está vendo, pai? Está vendo, Júnior? Ó, eu sempre digo, quem tem família errada, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente vai pagar um preço pelaquela família. Se puder se desligar, é o melhor que faz. Porque só traz o quê? Problema. Imediatamente o pai do menino inclinou: eu creio, ajude-me a minha falta de fé. Gente, eu sempre venho batendo com esse tal de fé. Eu não acredito. Acredito em fé não. Acredito em obediência a Deus. Aí eu acredito. Vendo Jesus que muita gente estava ao reunido, repreendeu o espírito imundo. Jesus fez o quê? Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo, surdo, eu ordeno a você, saia deste menino, nunca mais entre nele. Nunca mais o quê? Entre nele. E ele, gritando e agitando, muitos saíram, deixando-lhe como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Como aconteceu com a senhora aí? A senhora morreu aí. Ele desencarnou na senhora. A senhora desfigurou-se, ficou outra cara. Tu viu? Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que nós não podemos expulsar? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulsado por meio de oração. Por que é que eu oro tanto? Por que é que eu jejuei tanto? Porque eu já fiz tanto voto a Deus. É por isso que eu cheguei a esse ponto que eu sou hoje. Não é porque eu sou bonzinho, não. De novo, Jesus prediz a sua morte, ressurreição. Cadê que a menina veio? Posso fazer? E tendo saído dali, passavam pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Estes matarão, mas em 3 dias depois da sua morte ressuscitarão. Foi o que a Igreja Católica fez por causa disso. Ela pagou aos centuriões, aos soldados, para dizer que o povo de Jesus tinha roubado ele do tudo. Pagou. E ele, porém, não compreendia isto e tinha medo de
perguntar. O maior no reino dos céus. Chegaram então a Cafarnaum, e estando na casa de Jesus, perguntou aos discípulos sobre o que estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentado-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último, servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-lhe no meio deles e tornando-lhe nós nos braços e disse: uma criança dessa. Quem receber uma criança, tal como está, é o meu, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a minha que recebe, mas aquele que me viu. Quer dizer, quem recebeu uma criança dessa como uma criança, está recebendo quem? Deus, Jesus. Quem é contra a nós é por nós. Quer dizer, se alguém é contra vocês, a nós, ele se lasca. Se atola todinho, vai levar de cara abaixo. Porque eu estou vendo acontecer. Eu não sou criança. De você se levantar e dizer: eu sei, eu conheço. Vocês podem chegar aqui e dizer: eu conheço? Não pode. Vocês têm que passar uma estrada que eu passei. E essa estrada não foi pequena, foi pesada. Quem não é contra a nós é por nós. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônio em seu nome, mas nós proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Quer dizer, se eu estou expulsando aqui demônio no nome de Jesus, porque eu acredito nele, eu sei que ele existe. Não proíba, porque não há ninguém que faça milagre no meu nome e logo siga, posso falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele, estava falando você neste ano. Bora lá, vê o que Deus. Que lhe são Cristo. Ó, vamos lá, repara, o espírito dela chegou aqui. Já entrou para atrapalhar a pregação. Está vendo, gente? Vocês estão vendo? Como a da senhora aconteceu naquele dia, mas só que ele já está sobre o homem. Não pode fazer isso. Vou repetir. Não proíba, porque não há ninguém que faça milagre no meu nome e logo que seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhe der de beber um copo de água no meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perdurará a sua recompensa. Pois é, você me ajuda.
Você me dá alguma coisa. Deus faz alguma coisa com vocês porque vocês estão me ajudando. Vocês não estão me ajudando. Vocês estão ajudando a quem? A Deus. Quando ele diz assim, ó, o tropeço. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, será melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurado ao seu pescoço e fosse jogado no mar. Esse em sua mão leva vocês e a tropeça contra a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e para o inferno do fogo que nunca se apagará. Olha, foi o que ele disse aqui. Aquele que se levantar contra mim, um dos meus pequenininhos, de vocês, era melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e jogar da ponta do São Francisco. Tinha mais capacidade de escapar do que quando mexer com a gente. Onde não há ali morem o verme, nome e o fogo se apagam. Se o seu pé leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar na vida aleijada do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. Onde lhe olha, onde não lhe morrer o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos levar você a tropeçar, arranque, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançados no inferno. Onde não lhe morre o verme e o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insipidado, como lhe restaurará o sabor? Também o sal sem vocês mesmo é a paz uns com os outros. Aquele negócio do sal, toma banho de sal. A minha Bíblia fala. E gente criticando. E não é. A respeito do divórcio. Saindo dali, Jesus foi para o território de Judá, o território da Júdea, e para além do Jordão. Outra vez, as multidões se reuniram junto a ele. De novo ele ensinava segundo o seu costume. E se aproximou-se fariseus, que tem hoje, né? Muito fariseus. Se aproximou-se fariseus, puseram à prova, perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher? Você acha que é lícito? Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí, barbeiro velho?
Zeus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Ele disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Quem escreveu a carta de divórcio? Moisés. Ou foi Deus? Onde está a bronca. Está vendo, pai? Onde muito está se lascando? É nisso aqui, ó. Está ouvindo, careca? Você já aprontou, não já? Tem certeza? Tem certeza? Tu já aprontou, não já, cabeleireiro? Todo mundo agora é assim. A lua falta um pedaço. A lua falta um pedaço, quem comeu? Ninguém sabe. Tu também já aprontou, não já? Aí era isso. Responde. Eu nunca aprontei. Depois de Simone, mas atrás eu aprontava demais. Não vou mentir. Nem sou que minto e nem sou que aceito mentira. Entendeu? Hein? Hoje não apronto mais não. Você aprontou só. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Quem foi que deixou escrito? Então foi escrito por Moisés, não tem valor. Nenhum. Não tem. Olha o que diz aqui. Porém, disto o princípio da crença de Deus. Veja, viu? Porém, desde o princípio da criação de Deus, fez o homem e a mulher. Quem foi que fez o homem e a mulher? Vamos lá, vocês vão aprender muita coisa aqui. Viu? Por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá com sua mulher, tornando-se um dos dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém um só carne. Está vendo, careca? Ele está falando até agora em casamento? Vamos lá. Se unir, né? Se unir. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Quer dizer, Deus foi contra. Jesus foi contra. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhe disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Vocês deram para entender? Deu, moço? Quer que eu explique novamente? Está muito bem explicado, tá? Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. E Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse:
Deixa-me que os pequenos venham a mim, não os impeça, porque tais coisas é o reino de Deus. Quer dizer, dos pequenos é o reino de quem? Deus. Em verdade lhe digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu marco aqui porque eu provo que estou lendo. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhe as mãos e os abençoava. O jovem rico. Escute essa, viu, gente? Isso é muito interessante. Pondo-se Jesus ao caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, não ser que é Deus. Olha aí. Está lembrado, Júnior, que eu falo aqui? O que é que eu falo, compadre? O que é bom é Deus. Ainda não deram para entender? Quer que eu repita? Vou repetir. Presta atenção. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Respondeu ao jovem: Bom, ninguém é bom a não ser o que é Deus. Quer dizer, Jesus disse que ele não era bom. Quem era que era bom? Deus. Você conhece os mandamentos, ó. Olha aqui novamente o que eu venho falando. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não de falso testemunho, não defraude, né? Não deframe ninguém. Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é que é o mandamento. Não fácil. Só o cara mudar. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta você fazer. Falta você venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Pesado, né? E ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quer dizer, ele perdeu a bênção dele, porque aí tem aquela passagem na Bíblia que o Espírito de Deus matou quem? Safira e Ananias. Por quê? Porque prometeram as coisas a Deus e não cumpriram. O Espírito de Deus matou primeiro Ananias, depois matou Safira. O perigo da riqueza, ó. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Olha aí. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizê-la.
Filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo, isso aqui essa semana, passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mas você sabe que rico é esse? Rico azarento. Aquele que tem as coisas e diz que não tem, que é morto, que é acabado, que é pobre. E o camelo aqui que ele está falando não é o camelo de 2 pés, não. Quem ele está falando é o camelo que amarrava, que rolava linha. A linha passava pelo fundo da agulha, mas o camelo não tinha condição de passar. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Olha, gente, o que eu venho dizendo direto isso aqui, né, Júnior? É. Direto. Eu venho dizendo, é mais fácil um catimbozeiro escapar do que um crente que está nas igrejas. Mas aposto, vou explicar a vocês por quê. O que está fazendo aquela macumba ali, pode ser que ele não conheça de nada. E fazendo ali, talvez, pela até um inocência financeiramente. E o crente que está na igreja, esses vagabundos que estão aí, fica ouvindo a palavra todo dia, fazendo as coisas erradas. Concorda? É ou não é? Seus olhos para, ele disse, para os seres humanos é impossível. Para os seres humanos é o quê? Impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Só você se entregar a quem? A Deus. Então Pedro começou a dizer: és que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Ó, Pedro tinha que sair sempre com Deus. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho, campos, por minha causa e por causa do Evangelho. Quem foi que deixou? O apóstolo Fernando. Vou repetir, viu? Capítulo 10, versículo 29. Jesus respondeu: vocês que estão me ouvindo, viu, Caba Velho? Isso eu provo, né? Pedro começou a dizer: és que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado a casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho ou campo por minha causa, por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmão, irmã, mãe, filho e campo, com que perseguição. Quer dizer, eu deixei tudo. Deixei filho, filha, pai eu não deixei porque já estava morto, não deixei irmão porque não tinha, mas deixei 2 irmãs, tio, terra, e fui seguir a quem? É uma diferença, né, careca? O que não recebe já no presente, 100 vezes mais casa,
irmão, irmã, mães, filho, campo, com perseguirão. No mundo por ver receberem a vida eterna. Porém, mais primeiro serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Gente, eu deixei tudo na minha vida. Eu deixei minha raiz, que foi a coisa mais importante, que é a minha descendência. Abandonei casa, abandonei família, abandonei mãe velhinha, para servir o Evangelho de Deus e servir a Deus. É moleza? Jesus ainda outra vez perdiz a sua morte e ressuscitou. Estava ao caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguia, tomando de apreensão. E Jesus chamou os outros vezes, os 12, para um lado, começou a revelar-lhe as coisas que devia acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes sacerdotes. Quem é os príncipes sacerdotes? Os padres. E os escribas, e eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentis, vão zombar deles, cuspir neles, açoitá-los e matá-los, mas depois de 3 dias ressuscitará. Dança agora. Eita, hoje pegou. Quer dar sua da mão? Gente, eu não tenho nada na vida e tenho muita coisa. Eu tenho meu Deus. Mas eu dou, tudo que eu tenho eu dou a você, se você tiver coragem de fazer o que eu fiz. Sem dinheiro, sem morada, sem amigo, sem irmão, sem parente, sem delírio. Hein? Para todo mundo. É coisa nenhuma. O pedido de Tiago a João. Então se aproximou-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus lhe perguntou: o que queres que eu lhe faça? Ele respondeu: permite que nós, que na sua glória, nos assentamos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizendo que era filho de quem? De Deus. E Jesus não tem autoridade com Deus. Não tem. Não precisa mentir nem se aperrear. Jesus não tem autoridade com Deus. Mas Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que pode beber o cálice que eu bebo? Será se vocês podem beber o cálice que eu bebo? Não vão beber nunca. Não vão, porque não tem coragem. Ou receber o batismo que eu sou batizado. Ele respondeu: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês
beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo que eu sou batizado? Quanta senta à minha direita ou à minha esquerda? Não me compete concedê-lo, pois é para aquele a quem está preparado. Quer dizer, ele não tinha preparação para fazer isso. Quem tinha preparação para fazer isso chama-se Deus. Quando os outros discípulos, ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto, lhe disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, porque os seus maiorais incessar autoridades sobre eles, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quer tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e que caia-se o seu primeiro entre você, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida resgatando por nós todos. Quer dizer, Jesus veio para a gente exclusivamente para dar a vida, para salvar a gente. Mas o povo está dizendo não. Jesus veio no lugar de Deus. Jesus não. Está errado. A cura de um cego de Jericó. Foram para Jericó quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos. Murmurasse, multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouviu que era Jesus o Nazareno. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por que Jesus é filho de Davi? Pergunta um crente a ele se ele sabe. Porque Davi é da descendência de Israel. Que Israel é da descendência de Abraão. É por isso que ele diz assim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha, gente, eu fico olhando, quando eu vejo um cara muito avançado na Bíblia e dizer eu conheço, eu sou isso, eu fico olhando para ele. E bicho, se existe um cara que conhece a Bíblia, sou eu. Mas não conheço nada. Porque a Bíblia se renova. Toda vez que você lê a Bíblia, você vê diferente. Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram então o cego e disse: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um sorto e foi até onde estava Jesus. Ele lhe perguntou: o que você quer
que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguido Jesus, entrado afora, estrada fora. Então, gente, vem gente para aqui. Não posso fazer nada. Não está prego o Evangelho? Não está ouvindo o Evangelho? Vocês têm algum engano agora? De jeito nenhum. E quando se aproximou-se de Jesus de Betefage e Betânia, junto ao monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, e o qual ainda ninguém montou. Prenda o jumentinho e traga aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, responda: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para casa. Então, gente, uma passagem diz uma coisa, outra já diz outra. Lá em Mateus falou que encontraram a jumenta com um jumentinho. Aqui já diz que só encontraram jumentinho. É complicado. Então foram e acharam o jumento preso junto ao portão do lado, fora, na rua, e desprenderam alguns dos que ali estavam, reclamaram: o que estão fazendo? Soltaram o jumentinho. Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então deixaram ir, levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele, e muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos, tantos que ia adiante dele como os que seguiam, clamando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus vinha em nome de quem? De Deus. Bendito o Rei que vem e reinou de Davi, nosso Pai. Hosana, maioral às alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo como estava tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, e não se folha, porque não era tempo de fio. Então Jesus disse: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso.
e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos e não permitia que alguém ultrapassasse o templo. Correndo algum objeto, também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito na minha casa. Será chamado casa de quê? De oração. Não é igreja não. Para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. O que é que está acontecendo hoje? O que é que estão fazendo na casa de Deus? Uma casa de negócio. E os príncipes, sacerdotes, escribas ouviram isso e procuraram uma maneira de matar Jesus, pois o temia, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus, os discípulos saíram da cidade. Diga amém. Amém. Amanhã, a lição da figueira. Então, gente, está aqui a palavra de Deus pregada, está aqui anunciado o Evangelho de Deus, muito bem pregado, não tem nada escondido, não tem um tio nem um versículo que não seja dentro dos padrões bíblicos. O que é que vocês querem? Eu pergunto a vocês, o que é que vocês querem mais do que uma pregação dessa? Responda, povo. O que é que se pode fazer mais do que isso? Hein, Caio? Pode? Pode? Porque aqui está pregado o que está escrito por Deus. Aqui não está tirado nem um tio, nem um versículo. E tem muito hipócrita por aí, fazendo de Deus a casa de negócio. Quem trouxe algum dízimo, alguma oferta para a casa de Deus, que Deus traga. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, por nós cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao nosso povo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino,